Estoicismo cura o pensamento que está tirando o sentido da sua vida aos poucos. Existe um pensamento operando dentro de você agora que está, aos poucos, tirando o sentido da sua vida. Não é algo explosivo, não chama a atenção. Pelo contrário, ele se disfarça de normalidade. Você acorda, cumpre suas tarefas, responde mensagens, trabalha, resolve problemas. Por fora, tudo parece funcional, mas por dentro, algo começou a se deslocar. Uma sensação sutil de vazio, uma perda de direção que você não consegue explicar, uma desconexão crescente com aquilo que antes fazia sentido. E o mais perigoso, você começa a se acostumar com isso. A raiz disso não está no mundo. Está na forma como você interpreta o mundo. Epicteto foi direto ao ponto no Enchiridion. Não são os fatos que perturbam os homens, mas os julgamentos que fazem sobre esses fatos. Existe um erro silencioso no seu pensamento, um padrão que você repete sem perceber, que distorce a realidade e enfraquece sua capacidade de agir com clareza. Esse pensamento não te paralisa de imediato, ele te desgasta lentamente, até que viver se torna apenas cumprir uma sequência de obrigações sem significado real. Agora existe uma decisão clara diante de você. Ou você identifica esse padrão e assume controle sobre ele, ou ele continua operando em segundo plano, moldando sua vida sem o seu consentimento. O estoicismo não entra aqui como filosofia abstrata. Ele entra como ferramenta de precisão para reconstruir sua mente a partir do que realmente está sob seu controle. E tudo começa com um único movimento: enxergar com lucidez aquilo que você vem evitando encarar. Estoicismo e o pensamento silencioso que está tirando o sentido da sua vida aos poucos. Interrompa agora o fluxo automático do seu pensamento. Não continue assistindo no piloto automático. Existe um padrão mental operando em segundo plano que você não questiona há tempo demais. E é exatamente isso que está drenando o sentido da sua vida sem que você perceba. A ação aqui é simples, mas exige honestidade. Observar o que você pensa ao longo do dia, principalmente nos momentos em que ninguém está olhando. É ali que a distorção acontece. A dor não é superficial. Ela se manifesta como uma sensação constante de desconexão. Você cumpre suas obrigações, mas não sente progresso real. Toma decisões, mas duvida delas logo depois. Se compara, se cobra, se pressiona e ainda assim não encontra estabilidade. O problema é que esse tipo de desgaste não explode, ele se acumula. E quanto mais você ignora, mais ele se integra à sua identidade. Você começa a acreditar que é assim mesmo, que viver sem clareza é o normal. Epicteto expôs isso de forma cirúrgica no Enchiridion. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. E o que define sua liberdade não é o que acontece fora, mas a forma como você julga o que acontece. Esse pensamento silencioso que te sabota nasce exatamente aqui, na tentativa constante de controlar o que não depende de você. Expectativas sobre pessoas, resultados, reconhecimento, futuro. Cada vez que isso falha, você sente frustração. E essa frustração retroalimenta o padrão mental que te prende. Agora a solução não é eliminar pensamentos negativos. Isso é ingênuo. A solução é reposicionar sua mente com base na dicotomia do controle. Quando você entende, de forma prática, que sua energia deve ser direcionada exclusivamente para aquilo que depende de você, suas ações, suas escolhas, seus julgamentos, algo muda estruturalmente. O ruído começa a diminuir. A ansiedade perde força. A necessidade de validação externa enfraquece. Você não resolve sua vida inteira de uma vez, mas você para de desperdiçar energia onde não tem poder algum. E isso, por si só, já começa a reconstruir o sentido que você achava que tinha perdido. Agora, preste atenção no próximo passo, porque identificar o padrão é só o início. O verdadeiro problema está em algo ainda mais profundo, algo que você provavelmente nunca questionou diretamente. O erro invisível. Quando seu pensamento vira contra você sem aviso, pare de assumir que tudo o que você pensa é confiável. Esse é o erro invisível que está distorcendo sua vida sem resistência interna. A ação aqui é mais desconfortável do que parece.
começar a desconfiar do seu próprio julgamento automático. Não de forma paranoica, mas estratégica, porque existe um ponto crítico onde seu pensamento deixa de ser ferramenta e passa a ser sabotador, e você não percebe quando isso acontece. A dor se revela na forma de autossabotagem sofisticada. Você racionaliza decisões que te prejudicam, justifica adiamentos, diminui seu próprio potencial antes mesmo de testar. Cria narrativas internas que parecem lógicas, mas que na prática te mantêm estagnado. E o mais grave, você acredita nessas narrativas. Você não sente que está errando, sente que está sendo realista. Esse é o nível mais perigoso de distorção, porque não há resistência consciente, só repetição. Marco Aurélio registrou em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 11, que a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Isso não é metáfora poética, é diagnóstico. Se o seu pensamento é contaminado por medo, comparação e insegurança, sua percepção da realidade passa a refletir exatamente isso. E quando a percepção se distorce, suas decisões seguem o mesmo caminho. Aqui entra um princípio central do estoicismo que você provavelmente nunca aplicou com rigor. Prohairesis. Sua faculdade de escolha, de julgamento, de decisão interna. Não é o que acontece que define sua vida, mas como você decide interpretar e responder ao que acontece. E essa decisão não pode ser automática. Ela precisa ser treinada. A solução começa quando você cria um intervalo entre o estímulo e a resposta. Quando um pensamento surgir, principalmente os mais negativos ou limitantes, você não aceita imediatamente. Você examina, você testa, você pergunta: isso está sob meu controle? Isso é fato ou interpretação? Isso me fortalece ou me enfraquece? Esse pequeno espaço muda tudo, porque é ali que você recupera o controle da sua mente. Se você não fizer isso, seu pensamento continuará operando contra você, com a sua autorização silenciosa. E quanto mais tempo isso durar, mais difícil será perceber que o problema nunca foi o mundo. Sempre foi a forma como você decidiu enxergá-lo. O próximo passo vai te mostrar por que, mesmo quando tudo parece organizado na sua vida, você ainda sente que algo está profundamente errado. Porque sua vida perdeu o sentido mesmo com rotina organizada. Pare de confundir organização com direção. A ação aqui é cortar essa ilusão de eficiência que te mantém ocupado, mas não alinhado. Sua rotina pode estar estruturada, seus horários preenchidos, suas tarefas sendo cumpridas, e ainda assim, você pode estar completamente fora do caminho. Porque ordem externa não garante sentido interno. A dor aparece quando você percebe que está funcionando, mas não está avançando. Você acorda com clareza do que precisa fazer, executa bem, entrega resultados, e no final do dia, a sensação é de vazio. Não é falta de disciplina, é falta de conexão entre o que você faz e o porquê você faz. E isso começa a corroer sua motivação de forma silenciosa. Você continua, mas sem convicção. Age, mas sem direção real. Sêneca escreveu em Cartas a Lucílio, carta 71, que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Esse é o ponto central. Sua rotina organizada pode estar te levando exatamente para um lugar que você nunca escolheu conscientemente. E quanto mais eficiente você se torna nisso, mais rápido você se afasta de si mesmo. O estoicismo resolve isso com um princípio negligenciado: viver com a razão. Não no sentido intelectual, mas no sentido de alinhamento com sua natureza racional. Isso exige que cada ação sua tenha coerência com um critério interno claro, não baseado em expectativa externa, comparação ou validação, mas baseado no que é correto, necessário e sob seu controle. A solução prática começa quando você para de perguntar apenas o que precisa ser feito e passa a perguntar: isso está alinhado com quem eu estou me tornando? Essa mudança reposiciona sua rotina. Ela deixa de ser apenas produtiva e passa a ser significativa. E quando isso acontece, o sentido não precisa ser buscado. Ele começa a emergir naturalmente da forma como você vive.
Mas existe algo ainda mais profundo sabotando suas decisões diárias. Um padrão que não só distorce sua percepção, mas enfraquece sua capacidade de agir com firmeza. O pensamento que enfraquece suas decisões todos os dias interrompa imediatamente o impulso de decidir baseado no que você está sentindo agora. A ação aqui é simples, mas exige disciplina. Separar emoção de julgamento antes de qualquer escolha relevante, porque existe um padrão recorrente que está corroendo suas decisões, e ele passa despercebido exatamente por parecer legítimo. A dor se manifesta na forma de indecisão constante, arrependimento frequente e falta de firmeza. Você decide algo e minutos depois já questiona. Começa um caminho e abandona no meio, alterna entre impulso e dúvida. Isso não é falta de capacidade, é instabilidade interna. E essa instabilidade nasce de um erro específico. Você trata emoções momentâneas como se fossem critérios confiáveis de decisão. Resultado direto, sua vida começa a oscilar junto com seu estado emocional. Sêneca foi preciso em Cartas a Lucílio, carta 24, ao afirmar que quem é dominado pelas emoções não consegue manter um rumo estável. Isso porque emoções não são projetadas para orientar decisões. Elas são reações, não direções. Quando você decide a partir delas, você entrega o controle da sua vida para algo que muda o tempo todo. O estoicismo corrige isso através da prohairesis, sua capacidade racional de escolher, com base em julgamento consciente, não em reação. E aqui está a mudança prática. Antes de qualquer decisão, você precisa aplicar um filtro objetivo. Isso está sob meu controle? Isso está alinhado com meus princípios? Isso fortalece ou enfraquece minha posição a longo prazo? Quando você começa a decidir com base nesses critérios, algo se estabiliza. Você deixa de reagir e passa a conduzir. A dúvida diminui. O arrependimento reduz. E sua confiança deixa de depender do resultado e passa a depender da consistência do seu processo. Se você continuar decidindo com base no que sente, sua vida continuará instável. Mas se você assumir controle sobre como decide, você começa a construir uma base que não oscila. O próximo passo expõe o erro mais comum que mantém esse padrão ativo e que a maioria das pessoas nunca corrige. Estoicismo. Pare de tentar controlar o que está fora de você. Interrompa essa tentativa constante de controlar o que não depende de você. A ação aqui é objetiva. Identificar, em tempo real, tudo aquilo que está fora do seu alcance e retirar imediatamente sua energia disso. Parece simples, mas não é, porque você foi condicionado a acreditar que precisa controlar resultados, pessoas, reconhecimento e futuro para que sua vida funcione. A dor é exaustiva. Você se frustra com atitudes de outras pessoas, se irrita com imprevistos, se desgasta tentando prever cenários que nunca se concretizam. Vive em estado de tensão constante, como se estivesse sempre um passo atrás do que deveria estar acontecendo. E quanto mais você tenta ajustar o externo, mais impotente você se sente quando ele não responde como esperado. Esse ciclo cria ansiedade, irritação e uma sensação contínua de falta de controle. Epicteto deixou isso claro no Enchiridion. Algumas coisas dependem de nós, outras não. E insistir em controlar o que não depende de você é a forma mais eficiente de gerar sofrimento desnecessário. O problema não é o mundo ser imprevisível. O problema é você exigir que ele não seja. A solução exige disciplina prática. Sempre que surgir tensão, você precisa fazer um corte direto. Isso depende de mim ou não? Se não depende, você não ignora. Você aceita e reposiciona sua ação. Se depende, você executa com precisão, sem distração emocional. Esse filtro reduz drasticamente o ruído mental e elimina desperdício de energia. Quando você internaliza isso, algo muda de forma estrutural. Você deixa de reagir ao mundo e passa a agir dentro do seu espaço real de controle. A ansiedade perde força porque você não está mais tentando sustentar o que nunca esteve nas suas mãos. Mas ainda existe um padrão mais profundo que mantém você preso nesse ciclo, e ele está ligado à forma como você reage, não apenas ao que você tenta controlar. A raiz do vazio.
Quando você vive reagindo em vez de escolher, interrompa a reação automática. A ação aqui é recuperar o comando entre estímulo e resposta. Sempre que algo acontecer, uma crítica, um imprevisto, um atraso, uma mensagem que você não esperava, você precisa pausar antes de responder. Esse intervalo não é passividade, é domínio. É o ponto exato onde sua vida deixa de ser conduzida pelas circunstâncias e passa a ser definida por escolha consciente. A dor é clara. Você vive sendo empurrado pelos acontecimentos. Seu humor muda conforme o ambiente, sua energia oscila conforme o dia. Suas decisões são respostas ao que acontece, não construções deliberadas. Isso gera a sensação de perda de identidade. Você não sabe mais se está escolhendo ou apenas reagindo. E quando tudo depende do externo, qualquer instabilidade vira crise interna. Epicteto afirmou no Enchiridion que o essencial não é o que acontece, mas como você reage ao que acontece. Essa frase não é motivacional, é estrutural. Porque enquanto sua resposta for automática, você estará sempre um passo atrás da própria vida. A reação é rápida, mas é cega. A escolha é mais lenta, mas é precisa. O estoicismo resolve isso através da prohairesis, sua capacidade de decidir com base na razão, não no impulso. E aqui está o ponto prático. Você precisa treinar esse espaço. Quando algo te provocar, você não responde de imediato. Você observa. Você nomeia o que está acontecendo. Você decide qual é a resposta que está sob seu controle e que está alinhada com quem você quer se tornar. Esse pequeno intervalo muda completamente sua relação com o mundo. Você deixa de ser refém do ambiente e passa a ser autor da sua conduta. E com isso, o vazio começa a desaparecer, porque ele era a consequência direta de uma vida vivida no modo reativo. Mas existe um ciclo mental que reforça esse comportamento e te mantém preso nele todos os dias. Se você não entender esse ciclo, você sempre vai voltar ao mesmo ponto. O ciclo mental que destrói seu propósito em silêncio, interrompa o ciclo antes que ele reinicie mais uma vez. A ação aqui é reconhecer em tempo real o padrão que se repete. Um pensamento surge, você aceita sem questionar, reage emocionalmente, toma uma decisão enfraquecida e depois reforça a crença inicial. Esse loop acontece várias vezes por dia, e quanto mais ele se repete, mais ele se torna automático. A dor é a estagnação. Você sente que está sempre voltando para o mesmo ponto. Tenta mudar, mas recai. Se compromete, mas perde consistência. Começa com clareza e termina com dúvida. Esse ciclo gera frustração acumulada e, com o tempo, você começa a duvidar da sua própria capacidade de evoluir. Não por falta de esforço, mas por falta de estrutura mental. Marco Aurélio registrou em Meditações de Marco Aurélio, livro 3, parágrafo 4, que a mente assume a forma dos pensamentos que a ocupam continuamente. Isso explica por que o ciclo se fortalece. Cada repetição consolida o padrão. E quanto mais consolidado, menos você percebe que está dentro dele. O estoicismo quebra esse processo com a apatheia, não como ausência de emoção, mas como liberdade em relação a emoções desordenadas. Isso significa não permitir que qualquer pensamento gere automaticamente uma reação emocional. O ponto prático é simples e exige repetição. Pensamento não é comando. Você não precisa obedecer tudo o que surge na sua mente. Quando um pensamento negativo aparecer, você não segue o fluxo. Você interrompe. Você observa sem se envolver. Você questiona a utilidade daquele pensamento. E se ele não fortalece sua ação, você descarta. Esse processo enfraquece o ciclo. E com o tempo, ele deixa de se sustentar. Se você não fizer isso, continuará preso em um padrão que se autoalimenta. Mas se começar a intervir conscientemente, você muda a estrutura do seu pensamento e, como consequência, a direção da sua vida. O próximo passo mostra como eliminar o ruído mental que está te impedindo de enxergar com clareza. Estoicismo e clareza. Como eliminar o ruído interno que te paralisa. Corte o excesso. A ação aqui é reduzir de forma deliberada tudo o que ocupa sua mente sem gerar direção. Informação demais, comparação constante, estímulos contínuos.
Isso cria um ruído interno que te impede de pensar com precisão. Você não precisa de mais conteúdo. Precisa de menos interferência. Clareza não vem do acúmulo, vem da filtragem. A dor é a confusão. Você pensa demais e decide de menos. Analisa, reconsidera, revisa, mas não avança. Sua mente está cheia, mas improdutiva. E quanto mais você tenta resolver isso, consumindo mais informação, mais sobrecarregado você fica. Isso gera paralisia. Não por falta de capacidade, mas por excesso de estímulo sem critério. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 3, que é possível viver bem se você aprender a manter sua mente livre de perturbações desnecessárias. Isso não é isolamento, é seleção consciente, porque nem todo pensamento merece atenção e nem todo estímulo merece entrada. O estoicismo resolve isso com apatia, a capacidade de manter estabilidade emocional e foco racional diante do excesso. Na prática, isso significa criar critérios rígidos para o que você permite ocupar sua mente. Você precisa começar a rejeitar aquilo que não contribui para sua ação. Notícias irrelevantes, comparações vazias, conteúdos que não geram aplicação, tudo isso precisa ser reduzido. E mais importante, você precisa aprender a sustentar silêncio interno, sem distração constante, sem preencher cada espaço com estímulo. É nesse espaço que a clareza aparece. É ali que você começa a enxergar o que realmente importa. Quando o ruído diminui, suas decisões ficam mais diretas, sua energia se concentra, e você deixa de viver reagindo ao excesso e passa a agir com intenção. Mas ainda existe uma resistência interna que te impede de aceitar a realidade como ela é. E enquanto isso não for resolvido, o conflito continua. Aceitar sem desistir. O poder prático do amor fati. Pare de resistir ao que já aconteceu. A ação aqui é direta. Aceitar a realidade como ela é, sem distorcer, sem negar, sem tentar reescrever mentalmente o que não pode ser mudado. Isso não é passividade. É reposicionamento estratégico. Enquanto você luta contra o inevitável, você perde energia para agir onde ainda existe margem de decisão. A dor é o conflito constante com a própria realidade. Você revisita o passado, imagina cenários diferentes, questiona o que deveria ter sido feito, se irrita com situações que já estão definidas. Esse atrito interno gera desgaste contínuo. Não resolve nada, mas consome tudo, sua atenção, sua energia, sua clareza. E quanto mais você resiste, mais preso você fica ao que já não pode ser alterado. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 57, que o fogo transforma em chama tudo o que lhe é lançado. Esse é o princípio do amor fati. Não apenas aceitar o que acontece, mas utilizar cada evento como matéria-prima para a ação. Não importa se foi desejado ou não. A pergunta muda. O que eu faço com isso agora? A solução não é gostar de tudo o que acontece. É parar de desperdiçar energia rejeitando o inevitável. Quando você aceita plenamente os fatos, sua mente para de lutar contra o que já está definido e começa a operar no presente. Isso libera a capacidade de ação imediata. Você deixa de ser alguém que reage com resistência e passa a ser alguém que responde com inteligência. Aceitação não é desistência. É o ponto exato onde o controle começa, porque só depois de aceitar você consegue agir com precisão. Antes disso, você está apenas resistindo. Mas existe um choque ainda mais profundo que pode redefinir completamente sua forma de viver, e ele está ligado a algo que você evita pensar. Memento mori, o choque que devolve o sentido da vida. Encare a sua finitude sem distrações. A ação aqui é direta. Lembrar com clareza e sem romantização que seu tempo é limitado. Não como ideia abstrata, mas como critério prático de decisão. Cada escolha que você adia, cada ação que você evita, cada pensamento que você repete, tudo isso consome um recurso que não retorna. Tempo de vida. A dor é a procrastinação disfarçada de normalidade. Você age como se tivesse tempo de sobra. Adia conversas importantes, posterga decisões necessárias,
Mantém hábitos que sabe que não sustentam quem você quer se tornar. E enquanto isso, a vida avança. Não com urgência aparente, mas com constância inevitável. O resultado é um acúmulo de dias vividos sem intenção clara, e isso, aos poucos, destrói qualquer senso real de propósito. Sêneca escreveu em Cartas a Lucílio, carta 1, que não recebemos uma vida curta, mas a tornamos curta ao desperdiçá-la. Esse é o ponto central. O problema não é a duração da vida, é a forma como você a utiliza. E sem a consciência da finitude, você naturalmente se dispersa. O estoicismo usa memento mori como ferramenta de alinhamento. Não para gerar medo, mas para gerar precisão. Quando você internaliza que seu tempo é limitado, suas prioridades se reorganizam. O irrelevante perde espaço. O essencial ganha urgência. Você para de negociar com aquilo que sabe que precisa fazer. A solução prática é incorporar esse critério nas suas decisões diárias. Se o tempo fosse escasso, e ele é, isso ainda faria sentido? Essa pergunta elimina excesso, reduz indecisão e direciona sua ação. Quando você encara a finitude, o sentido deixa de ser uma busca abstrata e passa a ser consequência direta de como você escolhe viver cada dia. Mas ainda existe um passo necessário para transformar essa consciência em direção concreta. E ele exige mais do que reflexão. Estoicismo na prática, reconstruindo seu senso de direção. Defina um critério interno inegociável. A ação aqui é substituir metas vagas por um princípio fixo. Viver de acordo com a virtude em cada decisão concreta. Não amanhã, não quando as condições melhorarem, agora. Porque sem um eixo interno, qualquer direção parece válida, e isso é exatamente o que mantém você disperso. A dor é a sensação de estar se movendo sem sair do lugar. Você tenta melhorar, busca produtividade, cria metas, mas falta consistência. Um dia você está alinhado, no outro já perdeu o foco. Isso acontece porque suas decisões ainda dependem de estado emocional, motivação ou circunstância. E tudo isso oscila. Resultado: você começa vários caminhos, mas não sustenta nenhum. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 5, que a vida de cada um é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Mas isso só se concretiza quando o pensamento vira ação coerente. Sem ação alinhada, reflexão é inútil. O estoicismo resolve isso com um princípio central: virtude como bem supremo. Isso significa que o valor da sua vida não está no resultado externo, mas na qualidade das suas escolhas. Coragem, disciplina, justiça e sabedoria deixam de ser conceitos e passam a ser critérios operacionais. Você começa a perguntar antes de agir: isso é correto? Isso é necessário? Isso está sob meu controle? A solução prática é brutalmente simples e difícil de executar. Reduzir o número de decisões e aumentar o padrão delas. Você não precisa fazer mais, precisa fazer melhor com consistência. Cada ação alinhada fortalece sua direção. Cada desvio enfraquece. Quando você estabelece esse critério, algo se estabiliza. Sua direção deixa de depender do ambiente e passa a depender da sua conduta. E isso cria um senso de propósito que não oscila. Mas ainda existe um erro crítico que faz muitas pessoas perderem esse alinhamento, mesmo sabendo o que precisa ser feito. O erro de buscar sentido fora de você. Interrompa a dependência externa como fonte de significado. A ação aqui é retirar, de forma consciente, a expectativa de que algo fora de você, pessoas, reconhecimento, resultados, validação, será responsável por dar sentido à sua vida. Enquanto você mantiver essa lógica, sua estabilidade sempre será frágil. A dor é a frustração recorrente. Você entrega, se esforça, tenta fazer o certo, e ainda assim, se sente vazio quando o retorno não vem como esperado. Espera reconhecimento e recebe silêncio. Espera reciprocidade e encontra indiferença. Espera resultado e encontra atraso. Isso cria um desgaste constante.
porque sua sensação de valor está condicionada a fatores que você não controla. Epicteto deixou claro no Enchiridion que quem depende do que não controla nunca será livre. E isso não é exagero, porque toda vez que você coloca o sentido da sua vida em algo externo, você entrega poder sobre sua estabilidade emocional. E esse poder raramente é devolvido na forma que você espera. O estoicismo resolve isso ao reposicionar completamente a origem do sentido. Ele não vem do que acontece, mas de como você age. Virtude como bem supremo não é uma ideia abstrata, é um sistema operacional. Você não mede sua vida pelo resultado, mas pela qualidade da sua conduta. Você fez o que era correto, agiu com clareza, manteve integridade mesmo sem garantia de retorno. Isso é o que sustenta o sentido. A solução prática é internalizar um novo critério de valor. Você para de perguntar, o que eu ganho com isso? E passa a perguntar, quem eu me torno ao fazer isso? Essa mudança elimina a dependência externa e cria uma base interna estável. Enquanto você buscar sentido fora, vai oscilar junto com o mundo. Quando você constrói dentro, você permanece. Mas ainda existe um fator que continua sabotando sua consistência, mesmo quando você entende tudo isso. Como recuperar controle emocional sem depender de motivação? Pare de esperar motivação para agir. A ação aqui é inverter a lógica, agir primeiro, independentemente do estado emocional, e permitir que a estabilidade venha como consequência da repetição disciplinada. Enquanto você depender de motivação, sua consistência será instável por definição. A dor é a oscilação constante. Em alguns dias você está focado, produtivo, alinhado. Em outros perde ritmo, adia decisões, abandona o que começou. Isso cria um padrão de avanço e regressão que impede qualquer construção sólida. E o pior, você começa a duvidar de si mesmo porque não consegue sustentar aquilo que já provou ser capaz de fazer. Sêneca escreveu em Cartas a Lucílio, carta 16, que quem depende do acaso não tem domínio sobre a própria vida. E motivação é, na prática, um tipo de acaso interno. Ela vem e vai, sem aviso. Basear sua ação nisso é abrir mão de controle. O estoicismo resolve isso com apatia, não como frieza emocional, mas como estabilidade diante das oscilações internas. Você não elimina emoções, mas deixa de ser governado por elas. E isso exige um critério claro. Você age com base no que é correto, não no que você sente vontade de fazer. A solução prática é estabelecer padrões mínimos inegociáveis. Não importa como você se sente, você executa. Não importa se está disposto, você mantém o processo. Essa repetição constrói confiança real, porque você passa a confiar no seu comportamento, não no seu estado emocional. Com o tempo, algo muda. Você deixa de ser alguém que depende de impulso e passa a ser alguém que sustenta a direção. A motivação deixa de ser requisito e passa a ser consequência eventual. Mas existe um ponto decisivo onde tudo isso se consolida ou se perde de vez. E ele depende de uma escolha que a maioria evita fazer. O momento em que tudo muda. Quando você assume responsabilidade total, assuma responsabilidade total pela sua vida. Sem exceção, sem justificativa, sem transferência. A ação aqui é direta e desconfortável. Parar de atribuir qualquer resultado, estado emocional ou direção a fatores externos. Não importa o que aconteceu, nem como aconteceu. A única variável que define sua trajetória a partir daqui é como você decide responder. A dor é a estagnação disfarçada de justificativa. Você explica seus resultados com base em contexto, pessoas, falta de oportunidade, timing errado. Tudo isso pode até ser real, mas não muda o fato de que, ao usar essas explicações como base, você mantém o controle fora de si. E enquanto isso acontece, nada muda de forma estrutural. Você continua dependendo de condições ideais que raramente existem. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 30, que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba a implicação direta disso. Se sua vida depende do externo, você não tem controle.
Se depende da sua resposta interna, você sempre tem. O estoicismo consolida isso através da prohairesis, sua capacidade de escolher sua atitude diante de qualquer circunstância. E aqui está o ponto crítico. Assumir responsabilidade total não significa ignorar o mundo. Significa não usar o mundo como desculpa para não agir. Você reconhece o que está fora do seu controle, mas não se apoia nisso para justificar inação. A solução prática é eliminar a linguagem de vítima. Não importa o que aconteceu, a pergunta é sempre a mesma. O que está sob meu controle agora? E a partir disso, você age. Sem esperar cenário ideal, sem depender de validação, sem negociar com o desconforto. Esse é o ponto onde a maioria recua. Porque assumir responsabilidade total remove qualquer escape. Mas também é o ponto onde tudo muda. Porque a partir daqui, sua vida deixa de ser consequência do ambiente e passa a ser resultado da sua conduta. O próximo passo fecha esse processo e define de forma definitiva quem você escolhe se tornar a partir daqui. Estoicismo como cura definitiva para o pensamento que destrói sua vida. Decida agora qual padrão mental você vai sustentar a partir deste momento. A ação aqui não é refletir mais, é consolidar. Porque você já viu o suficiente para entender que não é o mundo que está tirando o sentido da sua vida aos poucos. É o tipo de pensamento que você permite permanecer sem questionamento. E isso, a partir de agora, deixa de ser ignorância e passa a ser escolha. A dor que te trouxe até aqui não foi falta de informação. Foi falta de aplicação consistente. Você já soube o que precisava fazer em vários momentos, mas não sustentou. Voltou ao automático, reagiu ao ambiente, se deixou levar por emoções instáveis, e cada repetição reforçou o mesmo padrão que te mantém preso. O problema nunca foi não saber, foi não assumir o controle com continuidade. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 12, parágrafo 25, que a vida de cada um é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Isso encerra a questão. Se o seu pensamento permanece desorganizado, sua vida acompanha. Se ele é disciplinado, sua vida se alinha. Não existe neutralidade aqui. O estoicismo, então, não é mais uma ideia que você consome. É um critério que você executa. Virtude como bem supremo deixa de ser conceito e vira filtro absoluto. Cada decisão, cada reação, cada pensamento passa por esse teste. Isso fortalece ou enfraquece quem eu estou me tornando. Se enfraquece, é descartado. Se fortalece, é mantido.